Glórias a Deus. Amados irmãos, eu gostaria de tratar com vocês no livro de Mateus, apóstolo Mateus, no seu capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 12. Conta a história dos magos do Oriente, né? Diz o seguinte: depois desse encontro, os sábios seguiram seu caminho. Então, a estrela que tinham visto no Oriente apareceu-lhes novamente, foi adiante deles e parou acima do lugar onde estava o menino. E vendo a estrela, a alegria deles foi imensa. Entrando na casa onde estava o menino e Maria, sua mãe, eles ajoelharam-se diante dele para o adorar. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Mas quando voltaram para sua terra, eles não foram por Jerusalém para contar a Herodes, porque Deus lhe tinha avisado num sonho que voltassem por um outro caminho. Amados irmãos, eu gostaria de comentar com vocês expositivamente a palavra de Deus a respeito do tema o caminho para uma vida de devoção. A todo momento, meus irmãos, nós somos chamados a viver uma vida de devoção, seja no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso ambiente familiar. As pessoas cobram isso dos servos do Senhor, viver uma vida de devoção na presença de Deus. E ainda que essas pessoas não sejam cristãs, não sejam filhas de Deus, não sejam servas do Altíssimo, ainda assim essas pessoas nos cobram uma vida de devoção. Quando você está no seu trabalho e toma aquela atitude controversa, que muitas vezes dá margem para as pessoas dizerem que você está fugindo daquilo que você acredita ser a palavra de Deus, logo você vai ouvir alguém dizer com o dedo apontado para você: ué, mas você não é cristão? Por que então você está agindo dessa forma? Por que você está fazendo aquilo que você não prega? Nós, meus irmãos, a todo momento temos pessoas, acusadores, que nos apontam o dedo para fazer-nos voltar a uma vida de devoção. Muitas vezes você está no seu ambiente familiar, aí você está na sua escola, no seu trabalho, e sempre terão essas pessoas. Muitas vezes servos enviados de Satanás para lhe apontar o dedo, para te fazer acusação, e muitas vezes pessoas enviadas pelo próprio Deus para te fazer voltar ao caminho de Cristo, o caminho do Evangelho, uma vida de devoção. Eu sei que eu tenho que ter uma vida de devoção, eu sempre fui instruído a ter uma vida de devoção, mas como eu vou ter uma vida de devoção? Essa é a questão. Como que eu vou ter uma vida de devoção diante de Deus? Como? Eu sei que eu preciso chegar lá, mas qual que é o caminho? O que é que eu preciso fazer? Certa vez um jovem rico chegou para Jesus e disse: mestre, o que é que eu posso fazer para ser salvo? E Jesus disse: olha, você precisa guardar toda a lei. E ele disse: mas eu guardo. Só que no fim das contas ele entendeu que não era apenas isso, não era só guardar, ainda faltava algo para ele ter uma vida de devoção, uma vida de santidade, uma vida com Cristo e obter a salvação. Faltava algo, porque na verdade ele conhecia todos os mandamentos de Deus, mas ele tinha amor ao dinheiro. E Jesus disse: olha, venda tudo que você tem e me siga. E aí pesou. Então não é você conhecer toda a lei. Você precisa saber o caminho. Você não precisa saber apenas onde você precisa chegar, mas você tem que saber como chegar. E os magos do Oriente, meus irmãos, eles nos ensinam muito sobre como chegar ao caminho da devoção. Interessante pensar que os magos do Oriente, muita gente diz os reis magos, né? E aqui só para a título de informação, na realidade, eles primeiro não eram reis, a Bíblia não nos traz isso, que eles eram reis, e segundo, não eram três. A Bíblia não menciona quantos eram, podia ser 15, podia ser 30, podia ser 2. A Bíblia não nos diz quanto que era. Mas é fato uma coisa, eles eram magos,
no sentido literal da palavra. Realmente eles eram magos, eles trabalhavam com magia, eles trabalhavam tendo revelação através de olhar estrelas. Talvez por isso que aquela estrela fascinou tanto aqueles homens, né? E eles de fato vinham do Oriente. Mas você pode pensar, como que pessoas que trabalham com astrologia, com magia, podem seguir a Cristo e adorar um Deus? Muitos estudiosos, meus irmãos, chegaram à conclusão de que eles vieram do Oriente, né, como a Bíblia menciona, e no Oriente é onde fica a Babilônia. E você sabe que a Babilônia é um local completamente pagão. Mas eles cresceram ouvindo aquilo que foi pregado por Daniel e seus amigos, que viria alguém e que tinha que seria, no caso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Salvador. Eles cresceram com aquilo, e quando eles estavam no campo, que eles viram a estrela, automaticamente aquilo foi na mente deles e eles se lembraram da promessa, né? Da pregação de Daniel e de seus amigos, né? E aí então eles seguiram a estrela, encontraram lá Maria e o menino, né? Glórias a Deus por isso, meus irmãos, glórias a Deus. Mas eu queria trazer aqui alguns pontos, alguns passos que possamos dar para chegarmos a uma vida de devoção. Então, será o caminho para chegarmos a uma vida de devoção, que aprendemos isso com os magos do Oriente. Primeiro caminho, caminhar em direção ao alvo, que é Cristo. Cristo é o nosso alvo. Confira comigo no versículo 2. Fala o seguinte: versículo 2 não, perdão, versículo 9. Depois desse encontro, os sábios seguiram seu caminho. Então a estrela que tinham visto no Oriente apareceu-lhes novamente. Foi adiante deles e parou em cima do lugar onde estava o menino. Eles viram aquela estrela e eles seguiram. Seguiram a estrela até a estrela parar em cima de onde o menino estava. E nós precisamos ter um alvo, meus irmãos. Nós sabemos que o nosso alvo é Cristo. E muitas vezes nós não seguimos o nosso alvo. Nós corremos em vão. Nós não corremos a boa carreira, que foi o que o apóstolo Paulo falou. O apóstolo Paulo disse: eu combati o bom combate, né? Acabei a carreira e guardei a fé. E muitas vezes nós não prosseguimos para o alvo correto, que é Cristo. A humanidade ela procura um Salvador em vários lugares. Às vezes no centro de candomblé, às vezes na adoração de uma imagem, às vezes nas bebidas, nas drogas, porque a humanidade tem a necessidade de satisfazer o vazio que há em seu coração. Mas olhe, não é a fé que salva. Existe fé em várias coisas, mas que salva é a fé em Jesus Cristo. Então, se você reconhece que você precisa ter fé em Jesus Cristo, você precisa correr para Ele, para o alvo, que é Cristo. Glórias a Deus. O jovem rico, como eu mencionei no início, ele queria seguir a Cristo, que ele achava que era bacana, que ele achava que era bonito, porque ele queria ouvir de Deus, né, de Jesus. Meu amigo, parabéns, viu? Você realmente guarda todos os mandamentos. Olha, certeza que vai ter um lugar para você no céu, viu? E vai ser do meu lado. Ele queria ouvir isso. Mas ele ouviu de Jesus que aquilo que ele tinha não era suficiente, porque embora ele guardasse os seus mandamentos, ele estava correndo para o alvo errado. Ele estava correndo em direção a um lugar perigoso. Por que um lugar perigoso? Porque ele estava correndo para o amor ao dinheiro. E a Bíblia diz que onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Então muitas vezes você está vindo para a igreja, você está servindo, você está dando seu dízimo, você está até pregando na igreja. Mas o seu alvo não é Cristo, o seu alvo é aparecer. O seu alvo é mostrar que você tem conhecimento, mais que seus irmãos.
E isso é muito perigoso, meus irmãos. A palavra de Deus diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Isso é a mais pura verdade, a palavra de Deus. Eu queria abrir rapidinho com vocês o que diz o apóstolo Paulo no livro de Filipenses. Espera aí. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Não, caros irmãos, não sou ainda tudo quanto deveria ser, porém estou concentrando todas as minhas energias para insistir nesta única coisa, esquecendo o passado e guardando esperançoso aquilo que está à frente. Esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando aos céus, em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz: eu prossigo para o alvo, a fim de conseguir o prêmio, terminar a carreira e conseguir o prêmio. Então, o primeiro passo para você conseguir chegar a uma vida de devoção é caminhar em direção ao alvo, que é Cristo. O segundo passo, meus irmãos, é alegrarmos-nos na presença de Deus. Nós vemos isso no versículo 10. Ele fala o seguinte: e vendo a estrela, a alegria deles foi imensa. Eles se alegraram muito, porque eles correram para o alvo. E correndo para o alvo, eles chegaram ao objetivo deles. E a alegria foi imensa. Precisamos nos alegrar, meus irmãos. Eles chegaram diante do menino e se encheram de júbilo. Queria citar 2 pontos a respeito da alegria em Cristo, né? Você precisa se alegrar com o que te fez chegar até onde você chegou. Os magos, eles olharam para cima, eles viram a estrela e viu que a estrela tinha colocado eles exatamente no caminho que eles queriam estar. E eles se alegraram. Se alegraram porque a estrela os fez chegar ali. Nós, como cristãos, precisamos também nos alegrar com o que nos fez chegar aos pés de Jesus. Muitas vezes nós passamos por uma dificuldade imensa, porque às vezes realmente sabemos que nós, eleitos de Cristo, desde a fundação do mundo, só conseguimos chegar a Cristo através da dor. Cristo precisa nos dar uma cajadada, nos castigar e dizer: meu filho, olha, esse é o caminho e você vai vir, porque todos aqueles que o Pai os deu não serão perdidos. Jesus não perde você. Então, se você não vem pela sua vontade na paz, você vai vir com situações que para você às vezes parecem situações adversas. Então, às vezes é uma doença que faz você se aproximar de Cristo. Às vezes é um problema financeiro. Aí você vem para a igreja, você ora, você busca. Né? Tem gente que é só assim. Tem gente que só vem assim, se não for assim, não vem. Tem gente que se tiver tudo bem na sua vida, coitado de Deus, porque nunca verá esse filho. Então, às vezes, Deus corta algumas coisas para que a gente possa voltar aos caminhos do Senhor. E é angustiante você ter uma doença, é angustiante você perder parentes para esse vírus maldito que está aí, é angustiante você perder o emprego, é muito angustiante você ter uma crise no seu casamento, mas às vezes se não for assim, você não vem. E se você veio dessa maneira, você precisa se alegrar no Senhor, porque o Senhor usou isso para te trazer. Os magos do Oriente se alegraram porque viram a estrela. A estrela levou eles até o caminho que eles queriam, até Cristo, até Jesus, o Salvador, o Rei dos Reis. Então, dentro desse tópico de alegrar-se na presença de Jesus, nós precisamos se alegrar. Nós precisamos nos alegrar com o que fez a gente chegar até a presença de Deus. E a segunda coisa a respeito de alegrar-se na presença de Deus é alegrar-se diante dele de fato. Eles chegaram diante daquele menino e quando eles viram, poxa, realmente é o Rei dos Reis, a promessa se cumpriu. Aquilo que nós ouvíamos
daqueles caras malucos, loucos, que diziam ser servo de um Deus lá que nós nem conhecíamos? Realmente era verdade. Nós estamos aqui diante do menino. Porque, meu irmão, quando você está diante de Cristo, você simplesmente reconhece a sua soberania e a sua autoridade. Não existe mais ego, não existe eu, não existe mais nada. Você pode até achar que você é alguém, mas isso quando você ainda não se encontrou com Cristo. Porque quando você se encontra com Cristo, você diz, meu Deus, quão depravado, quão imundo, quão inútil que eu sou. E a alegria toma conta de você porque você tem a consciência e a certeza de que a salvação chegou para você. Queridos irmãos, a vinda de Cristo representou um novo mundo, uma quebra de paradigmas. Era o Filho de Deus que Deus mandou para salvar a humanidade. Então eles alegraram-se na presença de Jesus. E nós precisamos também nos alegrar na presença de Jesus. E quantas vezes nós saímos das nossas casas ranzinzas, passamos pelos nossos vizinhos emburrados e não demonstramos que temos uma vida de devoção. Porque, cara, como é que você pode ser um cristão, servo do Deus vivo, e não se alegrar, não transmitir a alegria de Cristo para os seus irmãos, para o seu vizinho? Não consegue ser simpático, não consegue nem sequer ser educado, porque educação é uma coisa que até os ímpios têm, precisam ter. Quem dirá um cristão? Aí você passa pelo seu vizinho fechado, ranzinza, briga com seu vizinho por motivos banais. E cara, eu sei que é difícil, às vezes você é difícil, tem vizinho que não é fácil. Mas lembre-se que você está no mundo por um objetivo apenas. Primeiro, que não é ter conforto. Você está no mundo para pregar o evangelho e ganhar mais pessoas para Cristo. Apenas. Fora isso, a sua vida não serve mais para mais nada. Você foi feito para isso. Então, muitas vezes você precisa abrir mão daquilo que é a sua convicção e mostrar que você é alegre em Cristo, porque a sua alegria em Cristo vai refletir nas pessoas que estão em volta. Vai dizer, poxa, caramba, que bacana, que cara pra cima, que cara alto astral, feliz. Isso vai despertar o interesse das pessoas. Com isso eu não quero dizer que o cristão não passe por dificuldades, não passe por tristezas, por dor, por depressão, de forma alguma. Tem alguém que tem motivo pra ter depressão? É crente, meu irmão, porque a luta é grande. Mas sabemos que a tristeza é temporária e que, embora as tempestades venham sobre a nossa vida, Cristo prometeu uma coisa: Ele estará conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Ele não nos prometeu não passar por tempestades. Vamos passar. Das piores, por sinal. Crente fica doente. Crente perde emprego. Crente perde mãe, perde pai. A chuva que cai no injusto, cai no justo. O sol que cai no justo, cai no injusto. Porque estamos nesse mundo, enquanto estivermos nesse mundo, seremos sujeitos a essas coisas. Mas importante é saber que em meio à tempestade, Cristo está conosco no barco. E que se for da vontade dele que naufraguemos, será para a honra e glória do seu nome. Então, o primeiro passo para você ter uma vida de devoção é caminhar em direção ao alvo, que é Cristo. O segundo passo é você alegrar na presença do Senhor. Se alegrar na presença do Senhor e se alegrar com o que te fez chegar na presença do Senhor. O terceiro passo, meus irmãos, é adorar a Deus independente de onde estiver. Aí nós vamos lá para o versículo 11. Entrando na casa onde estavam o menino e Maria, sua mãe, eles se ajoelharam diante dele para o adorar. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Você imagina aqueles magos do Oriente chegando no lugar onde Jesus estava, né? Aquele local humilde, que muita gente retrata como um local cheio de animais em volta, né? Cheio de palhas, um lugar talvez não tão
com a salubridade tão boa, mas aquele lugar humilde, e era humilde de fato. Jesus, ele nasceu pobre. Não seria ousadia da minha parte dizer que Jesus nasceu paupérrimo, porque eles não tinham nem onde repousar. Eles procuraram um lugar e não acharam, encontraram esse lugarzinho humilde e Jesus nasceu. Só que não era o lugar, aí está o segredo, não era o lugar, o local não importa. Não importa se a sua igreja tem 200 membros, não importa se a sua igreja tem 5.000 membros, não importa se a sua igreja tem 30 membros. Não é o lugar que vai fazer o ambiente, é Cristo que faz o ambiente. Embora eles tivessem chegado num local muito humilde, talvez sujo, por que não? Mas Jesus estava lá e era Jesus que importava. Eles ajoelharam-se diante do Salvador, sem se preocupar com o lugar, sem se preocupar com o que tinha em volta. O que importava é que ele estava diante do Rei dos Reis. E no lugar que você estiver, meus irmãos, vocês precisam adorar a Deus. No seu trabalho. Tem gente que trabalha há 300 anos numa empresa, mas os seus colegas, colaboradores, não sabem nem que essa pessoa é crente, porque essa pessoa não dá testemunho. Não dá testemunho da cristandade de Cristo. Não é devoto de Cristo. O patrão nem sequer sabe porque a pessoa rouba igual todos os outros. A pessoa faz coisa errada como se fosse um ímpio. Meus irmãos, não importa o lugar, você precisa adorar a Deus, você precisa ser um exemplo. Onde quer que você esteja, você precisa ser um exemplo. Seja no lugar que você não gosta, ou seja no lugar que você ame. Você precisa ser um exemplo. Paulo era um grande exemplo disso. O apóstolo Paulo era um grande exemplo disso. Certa vez Paulo e Silas estavam presos, né? Paulo e Silas estavam presos e eles começaram a louvar a Deus. Começaram a louvar a Deus e as correntes foram quebradas. Mas eles estavam presos, porque não importa o lugar. Você pode estar no calabouço. Não importa o lugar, o que importa é quem está lá com você, que é Cristo, meu irmão. Que é Cristo. Então adore a Deus onde você estiver. As maiores cartas, as cartas mais abençoadas que Paulo escreveu. Onde é que ele estava? Será que estava no spa? Será que estava naquele hotel 5 estrelas? Será que estava tudo bem com ele? Meu irmão, ele estava preso. Inclusive, em uma das cartas, ele estava já a caminho de ser martirizado. Mas é como eu disse anteriormente, o nosso foco aqui não é ter bem-estar, não. Não é ter um carro do ano, não. Não é ter um emprego do ano, não. Nosso foco aqui é pregar a palavra de Deus. E se for pra gente morrer com isso, morreremos. Morreremos. Olha, Deus matou Paulo, né? Deus enviou Paulo para a morte. Paulo foi decapitado. Mas até nisso nós vemos a bondade de Deus. Sabe por quê? Porque outros irmãos nossos, apóstolos, por exemplo, Pedro, estudiosos dizem que Pedro morreu crucificado, de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como Cristo. E a gente sabe através de Cristo que a crucificação era uma das piores mortes que existia. A crucificação. E Pedro morreu não só crucificado, mas de cabeça para baixo. É o que dizem alguns estudiosos. Mas Deus foi tão bom com Paulo que Deus permitiu que ele fosse cidadão romano. E Paulo morreu decapitado. Ele morreu sem sentir dor. Quando ele se deparou, ele já estava na glória, porque foi só... Mesmo quando Deus envia os seus filhos à morte, Deus está à frente de tudo. Deus nos conforta, Deus sonda os nossos corações. Deus está conosco. E Paulo, por mais que ele tivesse encarcerado, ele não se importava com isso não, meu irmão. Ele tinha o devocional dele todos os dias.
todos os dias Paulo tinha o devocional dele. Cantava, louvava. E quando os apóstolos eles eram chicoteados, eles saíam felizes, sabe por quê? Porque ele dizia, poxa, nós fomos dignos. As pessoas acharam que nós éramos dignos de sofrer por Cristo. Olha que coisa louca, né? Se alegrar com isso. Hoje nós fugimos até de tantas coisas banais. Por coisas banais a gente não louva o nome de Cristo, a gente não dá testemunho. Por coisas bobas. Às vezes porque vamos ficar fora da rodinha de amigos. Meus amigos aqui estão falando de futebol. Estão contando piadas imorais. Se eu chegar com o assunto de Cristo, vixe, eu vou ser um pária. Vou ser um anátema, vou ficar de fora. Meu irmão, você tá aqui, mais uma vez. Perdoe se eu tô sendo repetitivo, mas você tá aqui para glorificar a Deus. Apenas para isso. No dia que você não estiver aqui, mas para isso, você vai morrer. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, meu irmão, o primeiro passo para você ter uma vida de devoção é caminhar em direção ao alvo. O segundo passo é alegrar na presença do Senhor, que implica em duas coisas: alegrar diante de Deus e alegrar com o que te fez chegar até Cristo. O terceiro passo é adorar a Deus independente de onde você estiver. O quarto passo é adorar com o melhor. A gente pode ver isso no versículo 11 ainda. Vamos tornar ali. Entrando na casa onde estava o menino e Maria, sua mãe, eles se ajoelharam diante dele para o adorar. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Glórias a Deus. Então eles adoraram a Deus com aquilo que ele tinha de melhor. Ouro, né? Porque reconheceram que Jesus era rei, né? Incenso e mirra. Mirra era um perfume caríssimo, raríssimo naquela época. Mas eles entregaram. Eles não se importaram de gastar, de se sacrificar. Mas eles deram. Nós cristãos devemos aprender isso com aqueles babilônicos. Às vezes, meu irmão, a gente não dá nada. A gente recebe nosso salário. E aí a gente, poxa, mas se eu der vai faltar. Meu irmão, vou dizer uma coisa pra você. Se faltar, faltou. Entendeu? Se faltar, faltou. Jesus, mais uma vez, não nos prometeu que a gente não iria passar fome. Que iríamos ter uma vida de boas. Ele não nos prometeu isso, não. Se faltar, faltou. Mas nós precisamos dar o nosso melhor a Deus. Nós cristãos, às vezes, nós não damos nem o pior. Quem dirá o melhor? Isso tratando-se de dízimos e ofertas, mas eu posso ir além. Quantas vezes por dia a gente para orar, para ler a Bíblia, para meditar na palavra de Deus? Pouquíssimo. Mas para entrar nas redes sociais, quanto é que a gente gasta aí? Meus irmãos, nós precisamos dar o melhor que a gente tem para Deus, as primícias, né? Antigamente a galera dava as primícias, aquilo que recebia já separava, dava para Deus, e hoje nós estamos dando do resto. Quando damos? Às vezes nem isso. Significa que o nosso foco está errado. Nós não estamos focados em Cristo, estamos focados naquilo que temos. Nós não queremos o abençoador, nós queremos as bênçãos. Bênçãos sobre as nossas vidas deve ser uma consequência. Nós temos que caminhar querendo o abençoador, o Deus, o Salvador. Precisamos buscar Jesus e outras coisas depois que a gente buscar o reino de Deus, ser-nos-ão acrescentadas. Mas o nosso foco não tem que ser naquilo que temos, mas tem que ser em quem nos dá o que temos. É Jesus, meu irmão, é Jesus. Nosso foco tem que ser uma vida de santidade, de devoção. Então é tudo sobre entregar o melhor, meu irmão. Tudo sobre entregar o melhor. Do seu tempo, dos seus bens.
Em relação aos bens, às vezes a gente se preocupa com o seguinte: eu tenho medo de dar minha oferta na igreja e o pastor acabar fazendo alguma maracutaia, não realmente utilizando para a obra de Cristo, e etc, etc, etc. Então eu prefiro pegar o meu dinheiro e dar para aquele carinha ali que tá precisando. Cara, olha, a Bíblia não trata assim. Na verdade, ela trata de como tem que ser os nossos dízimos, que tem que ser para a casa do tesouro. Você tem que dar o seu dízimo na igreja e precisa entender que você não é o gerenciador do seu dízimo. Deus escolheu uma pessoa para gerenciar o seu dízimo. E se essa pessoa gerenciar o seu dízimo de uma forma equivocada, essa pessoa vai prestar contas a Deus. Mas a sua parte você tem que fazer, você tem que entregar. Você tem que entregar. E se você quer ser generoso com alguém, você pode também ajudar outra pessoa, mas você precisa entregar na casa de Deus, que a casa de Deus precisa também do seu dízimo. Então, meus amados, só para reforçar, primeiro passo, caminhar em direção ao alvo que é Cristo. Nós vimos isso no versículo 9. Alegrarmos-nos na presença de Deus, de Jesus, versículo 10. Adorar a Deus independente de onde estivermos, versículo 11. Adorar a Deus com o melhor, foi o que acabamos de falar, versículo 11 também. E para finalizar, qual que é o caminho para a vida de devoção? Não retornar para o caminho de morte, de onde saímos. Isso encontra-se no versículo 12. Diz assim: mas quando voltaram para sua terra, eles não foram por Jerusalém para contar a Herodes, porque Deus lhe havia avisado no sonho que voltassem por outro caminho. O rei Herodes, meu irmão, queria saber onde eles tinham achado Jesus, qual foi o lugar, qual foi a cidade, porque Herodes disse que queria adorar, né? Adorar Jesus. Mas nós sabemos o que aconteceu, né? Herodes, na verdade, queria matar o menino Jesus e acabou matando muitas crianças. Muitas não, na verdade todas, de 2 anos para baixo, exceto Jesus, é o que a Bíblia relata. E meus irmãos, se eles voltassem, se eles não ouvissem a voz de Deus e voltassem por aquele caminho, certamente seria um caminho de morte. Um caminho de morte porque, primeiro, que eles adoraram alguém que não foi Herodes. Eles morreriam, de certeza. Esse Herodes é o Herodes Agripa, né? Esse Herodes Agripa, quando ele conseguiu o seu reinado, ele mandou matar todos da corte. Todos da corte. Matou. Ele corrompeu o sacerdócio. Antigamente você sabe que era apenas um sacerdote. Ele colocou 2. 2 sacerdotes. Ele mandou matar o sobrinho dele, que começou a trabalhar com ele. Quando o sobrinho dele fez 17 anos, as pessoas começaram a elogiar. Pô, faz um trabalho bacana esse menino e tal. Ele mandou matar. Ele mandou seus filhos para Roma, para que pudessem aprender, né, mais coisas, ficarem mais inteligentes. E aí a mulher dele disse: olha, quando seus filhos voltarem, eles vão voltar preparados. Ele foi lá e matou os filhos. Depois ele matou a mulher. A própria mulher. Ele era um cara muito sanguinário. Sem dúvidas alguma, ele mataria aqueles magos. Sem dúvidas alguma. Mas o que fez os magos permanecerem vivos foi ouvir a voz de Deus. Que para eles ali naquele momento foi em sonho. Mas hoje nós conseguimos ouvir a voz de Deus também. Sabe como? Através da palavra de Deus nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Hoje nós estamos muito preocupados com ir na igreja e receber revelação do Irmão do Fogo, receber profecia, e a gente se amarra naquela profecia. Mas tem que se amarrar, nós devemos nos amarrar com aquilo que já está profetizado pra gente. Meu irmão, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, essas profecias de hoje em dia são besteira, meus irmãos. Porque primeiro,
Se houver alguma profecia que não está escrito na palavra de Deus, que seja de contrário à palavra de Deus, vem de Satanás. Começa por aí. Segundo, se for uma profecia que está na palavra de Deus, era só você ler, você não precisava de um profeta. Então isso é besteira. Isso é besteira. Nós precisamos estar atentos à voz de Deus, aquilo que o Espírito Santo nos fala através de sua palavra. E não retornarmos para o caminho de morte. Quantas pessoas que se diziam ser cristãs, vocês conhecem, que eram fervorosas, até mesmo andava na obra, fazia coisa, trabalhava na igreja, mas hoje estão num caminho completamente depravado, porque preferiram voltar para o caminho de morte. Hoje, Cristo quer nos tirar do caminho de morte, para que possamos viver no caminho do seu amor, no caminho da luz. E hoje ele diz que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos ouvir a voz de Deus, para que não possamos voltar para o caminho de morte. Eu queria aplicar esse texto, né? Esse texto que lemos de Mateus, capítulo 2. Você pode pensar, eu entendi que nós precisamos ter uma vida de devoção. Entendi os caminhos que precisamos trilhar para ter uma vida de devoção. Mas, e daí? Como aplicar isso para os meus dias? Como fazer nos meus dias o que aqueles magos do Oriente fizeram? Meu irmão, a igreja de Cristo caminha a passos largos em direção ao inferno, sabe? Porque tem se comportado igual ou pior que o mundo. Não vive uma vida de devoção e de entrega a Deus. Antes você dizer que era evangélico era uma honra, sabe por quê? Porque a sua palavra valia mais do que qualquer outra pessoa. Valia muito. Por quê? Porque você era evangélico, você era servo de Deus. Hoje em dia, meu irmão, se você disser que é evangélico, ninguém te vende mais nada não, porque cristão é caloteiro. Hoje cristão é caloteiro. Hoje cristão não respeita os pais. Hoje as igrejas e os pastores, para atrair jovens, trazem coisas mundanas para a igreja. Baladas, boates, festas que se assemelham à festa do mundo, que tem como foco principal entretenimento e não a palavra de Deus. Nós não estamos vivendo uma vida de devoção e isso está nos levando para o abismo, para o inferno. Então hoje, Cristo nos chama a voltar às Escrituras, ao Evangelho, ao primeiro amor. Lembra lá de quando você se converteu, que era a vontade de fazer a obra de Deus? Pô, eu quero fazer. O pastor dizia, tô precisando aqui de um irmão para pregar, eu vou. Tô precisando de um irmão para ficar na porta, eu vou. Pra limpeza, eu. Tudo você queria fazer. E hoje em dia, meus irmãos, esse chamado é urgente. Esse chamado é urgente. Porque Jesus está voltando. E os campos estão prontos para a colheita. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém quer ir? A nossa vida, ela escorre como uma água que você bota na mão. E ela vai escorrendo, né, entre os dedos. Assim é a nossa vida. Antigamente, na época de Noé, né, os homens viviam 900 e poucos anos. 700, 800, quase 1000 anos. Hoje em dia nós vivemos 120 no máximo. Nossa vida é muito pouca. Então não há tempo para perder com coisas supérfluas, com coisas banais. Nós precisamos acordar e dizer: hoje é o dia que eu vou pregar a palavra de Deus, que eu vou viver para Deus, que eu vou adorar a Deus, que eu vou ser um exemplo, que eu vou ter uma vida de devoção. Por quê? Porque eu já sei que eu tenho que ter uma vida de devoção. E o melhor, eu sei quais são os caminhos para eu ter uma vida de devoção. E é hoje, meu irmão, é hoje, não é amanhã. Não é quando você resolver aquele seu BO. É hoje. Que Deus nos abençoe.
Amém.